Vamos começar aqui hoje com uma cena bem comum. A professora está tentando dar aula, os alunos ali com o caderno aberto, tentando acompanhar. Mas tem uma criança ali que não para, levanta o tempo todo, derruba estojo, responde sem ser chamada, atrapalha os colegas, se esquece o que tinha que fazer. A professora chama, orienta, adverte, mas nada parece funcionar. No final do dia, essa criança sai da escola rotulada como bagunceira, desobediente, sem limites, e a professora vai para casa se sentindo fracassada, sem saber mais o que fazer. O que ninguém vê é que por detrás desse comportamento pode ter algo mais complexo, que é o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Como vimos, é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a atenção, controle da impulsividade e o nível de atividade do corpo e da mente dessa criança. Ou seja, ela não é um problema de caráter, nem de má criação, é um funcionamento cerebral diferente, que exige uma escuta mais profunda, exige estratégias específicas, exige medicamentos. Quando a escola não entende isso, o que acontece? A criança vira o problema da sala, vai acumulando frustrações, baixa autoestima e muitas vezes vai sendo excluída dos espaços de aprendizagem. O professor sobrecarregado fica sem ferramenta tentando conter algo que ele não entende. O objetivo dessa nossa apresentação aqui hoje é justamente compreender o TDAH nesse contexto, como é que ele se manifesta e, mais importante, o que a gente pode fazer para acolher, ensinar e desenvolver essas crianças sem puni-las por algo que elas não conseguem controlar. Vamos falar sobre os tipos de TDAH? Vem comigo que esse é o tema do vídeo de hoje. Pessoas com transtorno do déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, geralmente enfrentam desafios relacionados à atenção, concentração ou impulsividade. Mas cada indivíduo com esse transtorno é único e pode apresentar só desatenção ou só hiperatividade também, seja física ou mental, enquanto outros apresentam as duas condições ao mesmo tempo. Em resumo, existem 3 tipos de TDAH e vamos conversar mais sobre cada um deles. O primeiro tipo é o desatento. Imagina uma mente que está constantemente em busca de estímulos diferentes, pulando de pensamento em pensamento sem conseguir se concentrar por longos períodos, mesmo quando precisa. Pessoas com TDAH do tipo desatento muitas vezes têm dificuldade em se concentrar em tarefas específicas, perdem detalhes importantes e podem parecer desorganizadas. O segundo tipo é o tipo hiperativo. É como se houvesse um excesso de energia, difícil de ser contido. As pessoas com TDAH do tipo hiperativo podem ter impulsividade e inquietude perceptíveis. Elas podem ter dificuldades em ficar paradas, seja nas aulas ou em situações que exigem inquietude. E por último, existe o tipo combinado, que é uma junção do desatento com o hiperativo. Isso significa que a pessoa pode enfrentar desafios de concentração e impulsividade ao mesmo tempo. Aqui, a mente está constantemente em movimento, tornando a tarefa de se concentrar ainda mais desafiadora. É importante entender que o TDAH não é apenas uma condição infantil. Adultos também podem enfrentar desafios por conta do transtorno não diagnosticado ou não tratado. É muito comum a gente ver pais de crianças que depois que a gente faz o diagnóstico, eles identificarem sintomas em si também. Eu também passei por isso na minha infância, eu também me sinto assim no trabalho. Se você é alguém que você conhece e tem esses comportamentos, procura ajuda profissional, porque esse é o primeiro passo para melhorar a qualidade de vida. A busca por um diagnóstico preciso e um plano de tratamento individualizado é fundamental para gerenciar os desafios associados ao TDAH. É muito comum sintomas de ansiedade e depressão surgirem e quando a gente vai ver, a causa é por um TDAH não tratado. Eu tenho outros vídeos sobre TDAH aqui no meu canal. Aproveita para assisti-los e aprender mais sobre esse assunto. Deixe seu like, seu comentário e não esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pois
Pois bem, agora tivemos essa oportunidade de ouvir um pouquinho a Maíra Gaiato falar, retomando esses conceitos do TDAH. É importante perceber que essas crianças elas precisam que a tarefa seja dividida e ter recompensas imediatas. Então você vai pegar uma tarefa grande e ao invés de dizer escreva um texto, vamos começar primeiro com escreva o título. Depois escreva a primeira frase. E após cada etapa concluída, você dá um breve reforço positivo, que pode ser verbal, ótimo trabalho, ou simbólico, né? Um adesivo, uma estrela, uma carinha feliz, um ponto como uma forma de recompensa. Né? E por que isso funciona para um TDAH? Porque a dopamina, que é esse neurotransmissor ligado à motivação, ela costuma estar com uma menor atividade em quem tem um cérebro com TDAH. Então esse reforço imediato ajuda a manter o aluno mais engajado, né, focado na próxima etapa. Outra coisa interessante é o uso de organizadores visuais e estímulos multissensoriais. Então você vai criar um mapa mental, esquema, fluxograma, cartões coloridos, materiais que envolvam diferentes canais sensoriais, visão, tato, audição, permitindo que o aluno consiga ali também, através da utilização de marca-textos, figura, emojis, ou mesmo pequenos objetos manuseáveis, durante o estudo, para que ele possa se conectar com essas questões sensoriais. Né? Às vezes ele tem ali, ele precisa às vezes de uma bolinha para estar manuseando. Então por que funciona? Uma pessoa com TDAH ela costuma aprender melhor com estímulos visuais e com movimento. Então esses recursos ajudam a organizar as ideias e reduzir essa sobrecarga cognitiva. Movimento programado, então como é que vai funcionar isso? Você vai permitir ao aluno levantar. Melhor ainda do que permitir, você vai criar para a turma toda momentos em que ele vai se levantar um pouquinho, vai fazer um alongamento, andar pela sala, fazer técnicas de respiração, né, vamos dizer assim, pausas cerebrais, né, atividades de dança, sair um pouco da sala, tirar os calçados, andar um pouco na grama, ter esse contato com o chão, com a terra. Né? Então, por que funciona? Porque o movimento ajuda a regular a tensão e a impulsividade. E essas pausas evitam a explosão de energia, né, inesperada, favorecendo a autorregulação. Principalmente essa questão relacionada a tirar realmente o sapato, né, o calçado e ficar descalço. Agora a gente chega num ponto bem importante. A gente percebeu ali o funcionamento da criança, de que existem estratégias que precisam ser adotadas, principalmente relacionadas à movimentação, só que essas crianças estão dentro de um contexto de sala de aula. Então, assim, tem que ser um ambiente estruturado, mas ele tem que ser flexível. Você tem que trabalhar com a criança as rotinas claras, previsíveis, para ajudar ela a se orientar de um modo que ela não se sinta ansiosa diante do que vai ser trabalhado. Então, quadros visuais de rotina e toda e qualquer sinalização para uma mudança de atividade. Antecipar o que vai ser feito. Né? Ao mesmo tempo, permitir uma flexibilidade de movimento. Levantar, ter um cantinho, por exemplo, de autorregulação. Evitar excessos de estímulos visuais e sonoros, né, na parede, nos ambientes. Manter os materiais acessíveis e organizados em caixas com etiquetas visuais. Procurar realizar dinâmica de grupos nas quais as atividades possam ter primeiramente duplas colaborativas. Depois você vai ampliando essa distribuição, e que cada criança vai auxiliando a outra na sua tarefa. Porque assim, é importante focar o processo e não buscar um resultado, para que a gente não fique expondo erros, né, da criança, e valorizando o esforço, a persistência, e não a tarefa final. Então,
recursos como, por exemplo, ter um relógio, né, para delimitar o tempo de cada atividade ali na sala, usa um timer ou algum tipo de sinal em que você vai orientando a criança dessa passagem do tempo, né, quanto é que dura um minuto. Ela vai sentindo esse tempo de realização de uma tarefa, que às vezes vai ser em 1 minuto, agora 2 minutos. E reforçando, dividir a tarefa longa sempre em etapas menores. E nessas tarefas menores, você vai incluindo esses momentos em que a criança vai ter um pouquinho de jogo, de brincadeira com ritmo, de parceria com seus coleguinhas, né? Uma espécie de cantinho da calma, com objetos sensoriais, almofada, livro, massinha. Criar na sala ali um cantinho. Você vai criar assim, um clima afetivo também e de segurança emocional. Tente pensar que esse conteúdo que a gente está trabalhando com a criança, quando você está organizando isso, você tem uma sala às vezes muito cheia. Então, depois que começou esse trabalho com duplas, você vai formar quartetos, sextetos, né? E essas mesas agrupadas ali em ilhas, estações de aprendizagem, onde você vai colocando as crianças com uma espécie assim de equilíbrio, né? Aquelas mais centradas para ajudar nessa ancoragem de um colega mais agitado, né? Evitando, obviamente, colocar aquelas que possuem o mesmo temperamento todas juntas, né? Aí esses grupos ficam fixos por um tempo, mas depois você faz um rodízio. Agora vamos trocar, vamos manter outro grupinho. E dentro dos grupos, né, para evitar confusão, ter ali a distribuição das tarefas. Então, alguém que vai cuidar da participação daquela atividade que vai ser realizada, alguém que vai registrar aquelas ideias, alguém que vai compartilhar esses resultados com a turma, alguém que vai controlar o tempo daquela atividade. Isso vai também ajudando a criança com TDAH a se sentir mais segura. Se ela estiver muito agitada, por exemplo, uma boa opção é colocar na lateral dos grupos, para que ela tenha mais movimentação no centro. Então, às vezes, ela pode trabalhar, quando está em dupla, nesse, nessa relação com a turma, ela tem um cantinho com esse coleguinha um pouquinho mais afastado, outro ambiente. Ou seja, é a gente perceber que as carteiras estão ali, mas elas não precisam estar enfileiradas. Aliás, elas nem devem estar mais enfileiradas. Esse é um conceito que não dá mais certo. A gente tem que criar, como no próprio modelo do slide, diversos formatos. E às vezes você pode deixar uma criança ali em dupla, outra sozinha, em três. Então, assim, fazer também rodízios. Então, um determinado grupo aqui nessa carteira tem 4 crianças, eles vão fazer uma atividade. Agora, essas crianças vão para uma outra mesa e lá tem só jogos e brincadeiras. Elas saem dali e vão para uma estação de relaxamento, vão ficar lá sentadinha brincando com alguma coisa. Algo que a gente vê muito comum assim nas academias, né, de ginástica, em que você tem diversas estações para realizar uma determinada atividade. Isso funciona muito bem, né, em termos práticos mesmo, separar essas estações e fazer o rodízio, as crianças gostam muito. Vamos procurar aprofundar um pouquinho mais essa nossa temática. Para compreender realmente o TDAH, é preciso ir além do comportamento visível também. Então, primeiro observa aquele comportamento, mas eu tenho que mergulhar numa questão muito mais profunda, que é o modo como o cérebro dessa criança está funcionando. Então, a criança com TDAH, ela não processa estímulo da mesma forma que uma criança neurotípica. Elas não falham porque elas querem, mas porque têm alterações reais, já documentadas por pesquisas de neuroimagem, em áreas do cérebro ligadas ao controle da atenção, do planejamento, da memória operacional e aquilo que a gente chama de funções executivas. Então, essas funções executivas, né, são como um sistema de gestão desse cérebro, vai indicando uma tarefa, organizando etapas, focando no essencial, mantendo esforço mental para aquilo acontecer, inibindo impulsos desnecessários. No TDAH, essas funções estão presentes, mas de uma forma muito instável. Então, às vezes dá tudo certo e às vezes não funciona bem. Então, torna o comportamento da criança imprevisível mesmo para ela. É como se ela tivesse um rádio, um volume desregulado. Então, em alguns momentos capta bem
o que está sendo transmitido, em outros o som está distorcido, misturado, difícil de entender. E mais, esse botão de pausa está com defeito. Então, quando o impulso vem, ela age. Quando a distração surge, ela vai continuando. Então, a emoção explode e a criança ela não tem esse tempo entre o estímulo e a resposta para que escolha a ação mais adequada. Uma outra característica marcante é justamente essa dificuldade da autorregulação emocional. O cérebro com TDAH ele não só se desorganiza diante das tarefas, como ele também reage com mais intensidade a tudo que é tipo de frustração, crítica, expectativa. Por isso que crianças com TDAH elas explodem por motivos pequenos e desistem de uma atividade quando fracassa, porque esse sentimento de frustração ele vem mais rápido e a capacidade de tolerar esse desconforto é mais baixa. Então essa criança também tem nível alterado de dopamina, que é um neurotransmissor ligado à motivação e ao prazer. Então, significa que ela tem mais dificuldade de manter o esforço quando não tem uma recompensa imediata ou uma motivação. Não é que elas só gostem de brincar ou de se mexer, é que o cérebro se engaja melhor com tarefas que têm mais estímulo emocional, novidade, movimento. Por isso que para uma criança com TDAH, uma atividade repetitiva e abstrata é como escalar uma montanha com a mochila cheia, enquanto para os outros colegas é uma tarefa desafiadora, para ela é exaustiva. Então ajuda a entender por que ela foge, inventa, procrastina ou mesmo se desconecta daquela atividade. O outro ponto fundamental é a memória de trabalho, essa capacidade de manter e manipular informações por um curto período de tempo, por exemplo. Ouvir uma instrução, lembrar dessa instrução enquanto você está executando uma tarefa. No TDAH essa memória é mais frágil, a criança ouve o que já deve fazer, mas já se esquece antes de terminar a primeira etapa. O adulto interpreta como desatenção, teimosia, quando na verdade ela realmente não conseguiu segurar essa informação na mente dela. Ainda assim, é muito importante reforçar que esse funcionamento é diferente, mas não é deficiente. Crianças com TDAH aprendem, elas pensam, criam, analisam, propõem, mas fazem isso de um jeito que muitas vezes não cabe dentro da estrutura tradicional de uma sala de aula. Então, quando a escola tenta forçar a funcionar como todo mundo, essas crianças vão travar. Mas quando a escola reconhece um modo singular de operar, essas crianças florescem. Por isso que é essencial que a formação docente tenha não apenas esse conhecimento técnico, mas também esse desenvolvimento de um olhar mais amplo, práticas mais flexíveis, expectativas mais realistas de quando você está diante de uma criança como essa. Diante de uma criança com TDAH, o teu papel, enquanto educador, estagiário, não é consertar essa criança. É oferecer um apoio para ela, para que ela aprenda e que ela use o próprio cérebro ao seu favor. Um acolhimento, sempre essa palavra, estratégias, paciência, e assim, isso é absolutamente possível. Na prática da sala de aula, o TDAH ele não te apresenta com um diagnóstico pronto, nem com aviso, claro, de que a criança tem um transtorno, não tem como você identificar isso imediatamente. Aí você vai ver no comportamento dela que à primeira vista pode parecer desatenção, desobediência, falta de limites, ou até mesmo desinteresse. Por isso que é tão importante que professores, estagiários observem, registrem e principalmente interpretem o comportamento dessa criança como sendo uma linguagem, uma comunicação. Uma das principais manifestações do TDAH na escola é a dificuldade de manter a atenção de forma constante e dirigida. A criança pode começar uma atividade com entusiasmo e segundos depois está olhando pela janela, mexendo na mochila, tentando conversar com o colega ou simplesmente olhando para o vazio. Ela se distrai com estímulos que outros ignoram, barulho do ventilador, caneta caindo, mosca passando. Esses estímulos que seriam secundários para os demais, para ela, são protagonistas. E não é uma desatenção voluntária, O cérebro com TDAH, ele tem dificuldade de filtrar o que é importante do que é irrelevante no momento. Por isso, manter o foco por longos períodos, especialmente em tarefas repetitivas ou pouco estimulantes, é um grande desafio. Em vez de dizer que essa criança não presta atenção, o mais adequado seria dizer que ela não consegue manter a atenção sem o apoio externo ou estratégias. Muito frequente, vamos dizer assim, é a desorganização constante. Esquece material, perde estojo, não anota o dever de casa, entrega tarefas incompletas, troca as ordens das instruções, às vezes compreende o conteúdo, mas não consegue concluir porque se perde no processo.
são falhas das chamadas funções executivas, aquelas habilidades que nos ajudam a planejar, priorizar, iniciar e concluir as nossas tarefas. Isso a gente viu também, né, nessa nossa formação. Então, na esfera comportamental, a hiperatividade ela é notada mais rapidamente. A criança ela não para sentada. Balança a perna, levanta sem pedir, né, movimenta o corpo mesmo sentada, está sempre ali balançando as perninhas, mexendo a mão. Ela precisa de movimento para buscar a regulação dela. Então é comum que ela diga, eu nem percebi que levantei, ou foi sem querer. De fato, não percebe. O corpo agiu antes do pensamento. A gente tem que entender, uma criança, ela não consegue elaborar como nós adultos conseguimos. E isso acontece dezenas de vezes ao longo de uma única manhã. Falar sobre a impulsividade, que é uma das manifestações também mais difíceis de lidar. Ela responde antes da pergunta terminar, interrompe a fala da professora ou do professor, não espera a vez no jogo, reage com intensidade emocional desproporcionada a frustrações bem pequenas, agride verbalmente ou fisicamente as pessoas e depois se arrepende. Muitas vezes a reação vem como um raio, assim, bem rápida, inesperada, e é um cérebro que atua antes de conseguir prever consequências de uma ação. Então, no campo das relações sociais, isso gera um impacto profundo. Então, a criança com TDAH, por ser impulsiva, agitada e desorganizada, ela pode ser mal vista pelos colegas, ter dificuldade em manter as amizades, né? Ser rejeitada em brincadeira, ela pode ser rotulada como irritante, inconveniente, malcriada. Muitas vezes ela mesma começa a acreditar nisso tudo, nesses rótulos, né? E, como a gente vai frisar várias vezes, isso afeta a autoestima, afeta a segurança emocional dessa criança. Então, outro ponto que precisa ser discutido com seriedade é justamente esse acúmulo de frustrações. A criança com TDAH frequentemente quer acertar, quer agradar, quer fazer como os outros fazem, mas ao perceber que falha repetidamente, mesmo tentando, ela começa a desistir dela mesma. E aí surgem frases como, eu sou burra, eu nunca vou conseguir, ninguém gosta de mim, eu prefiro mesmo ficar sozinho do que causar alguma coisa, do que incomodar. Então ela vai ficando cada vez mais quieta no seu canto. E a escola, se não estiver preparada, vai reforçando esse ciclo de fracasso, porque quanto mais essa criança erra, mais punições ela recebe, quanto mais ela é punida, menos vontade ela tem de tentar. Mas é preciso lembrar que, junto com todas essas dificuldades, muitas vezes vem potências extraordinárias nessa criança, né? Criatividade, raciocínio verbal, sensibilidade. Só que essas qualidades se revelam em ambientes onde tem acolhimento, estrutura, escuta. Por isso que a manifestação do TDA na escola não pode ser analisada como um problema de comportamento, ela precisa ser vista como um chamado para uma adaptação, uma oportunidade de refletir sobre práticas pedagógicas, diversidade de funcionamento e sobre o compromisso da escola com o desenvolvimento de todos, né? Não só desses que se encaixam, vamos dizer assim, no molde esperado. Por isso é sempre importante entender que quando a gente fala, né, desse contexto do TDAH na escola, a gente tem que compreender que nenhuma criança ela aprende sozinha e também nenhum professor deve ser deixado sozinho para querer resolver tudo isso. Então, assim, a criança com TDAH ela precisa de uma rede de sustentação. Essa rede envolve a escola, a família, a equipe técnica, clínica. Cada um tem um papel e cada papel precisa ser exercido com escuta, responsabilidade e continuidade. Então, a escola é o espaço onde esses sinais se manifestam com mais clareza. É ali que a criança precisa se concentrar, seguir rotina, conviver em grupo, ser avaliada. Por isso, muitas vezes, é o professor quem percebe primeiro algo que não está fluindo como deve. Mas a escola, enquanto uma instituição, ela precisa ir além dessa identificação do comportamento. Ela tem que assumir uma postura ativa nesse acolhimento, na adaptação das práticas, no acompanhamento das necessidades da criança, né? Então, vai desde a formação continuada sobre TDAH e outros transtornos de neurodesenvolvimento, como também garantir a presença de uma equipe pedagógica preparada para orientar, mediar, propor estratégias, fluxos internos de encaminhamento, de escuta, para que o professor não precise dar conta de tudo. Então, favorecer essa articulação entre os diversos atores envolvidos, né, coordenação, professor, família, uma equipe externa, atendimento educacional especializado. A escola precisa compreender que a inclusão não se limita a aceitar a matrícula dessa criança, ela exige atitude, adaptação, compromisso com o desenvolvimento dessa subjetividade que essa criança possui. O professor é uma peça-chave no processo, mas ele não pode carregar essa responsabilidade sozinho. Ele é o ponto de contato direto com a criança, é quem observa, faz a mediação, conduz o grupo, mas ele também precisa de apoio.
o acolhimento desse aluno também passa pelo acolhimento ao fato de que às vezes o professor também está exausto, sem suporte, tentando fazer o melhor com o pouco que tem. Por isso é fundamental que a escola escute também os educadores e ofereça momentos de partilha, ajude na construção de planejamentos acessíveis, reconheça que não se trata de um aluno difícil, mas de um contexto que precisa ser ajustado. A família, como esse outro pilar também, ela também está fragilizada, confusa e sobrecarregada. Nem toda família sabe o que é um TDAH. Algumas sabem, mas negam, outras resistem em procurar ajuda. Outras têm dificuldade econômica, emocional, estruturais que tornam esse trabalho ainda mais difícil. Por isso a escola tem que estabelecer um canal de diálogo constante, empático, né? Claro, mas sabendo que não se trata também de culpar a família ou de dizer, não, mas isso também depende só da família. É um trabalho conjunto. Né? Buscar informações sobre o que está acontecendo na sala de aula e também do que está acontecendo em casa e buscando esses encaminhamentos em que a família e a escola ao invés de ficar lados opostos, é um time que joga junto ali a favor da criança. Isso não adianta ficar mandando bilhete na agenda, né? Nem bronca em saída de aula, que pode também dar muita confusão, né? Acontece com escuta devolutiva, consultiva, um trabalho que envolve também uma rede de apoio, né? Um terceiro pilar, uma rede técnica de orientação clínica, né? Suporte terapêutico, medicamentoso, enfim, todo um trabalho ali que pode envolver neuropediatra, psiquiatria infantil, psicólogos para trabalhar a questão emocional, socioafetiva, psicopedagógica, as funções executivas, estratégias de aprendizagem, terapia ocupacional, assistência social, conselho tutelar, para verificar a questão também de vulnerabilidade social. Então, o papel da escola é analisar todo esse fornecimento de informações para acompanhar essa criança, né? A escola não precisa esperar o laudo para agir. O acolhimento começa com essa observação, com essa escuta. Se há um indício de um funcionamento diferente, já ir adaptando as atividades e vai caminhando paralelamente com tudo isso, né? Então, essa responsabilidade compartilhada, quando a escola cumpre o seu papel, a família se compromete, a rede técnica orienta com clareza, aí sim o resultado é o desenvolvimento pleno. É a questão da dignidade da criança, de uma inclusão real, né, com segurança. Agora, quando esses pilares não se comunicam, a escola se omite, ou a família se culpa, o atendimento clínico se isola, a criança ela carrega sozinha isso tudo. Então a gente tem que ficar claro, o TDAH não é um problema que pertence apenas ao aluno ou ao professor, né? Ele é um chamado para reorganizar todos os vínculos e práticas dessa estrutura social que a gente está vivendo, buscando um esforço coletivo que a gente quer que essa verdadeira inclusão ela possa realmente acontecer. E vamos pensar agora numa coisa assim muito interessante. Por que trabalhar em grupo pode ser positivo para alunos com TDAH? Ele estimula o movimento, a interação, linguagem oral, elementos que ajudam nessa autorregulação de muitos alunos que têm esse transtorno. Então, por exemplo, divide o tempo em blocos mais curtos, com tarefas em etapas, o que favorece a memória de trabalho, reduz o tempo de exposição de atividades individuais, longas, cansativas, permite que o aluno com TDAH participe com suas forças, né, oralidade, criatividade, raciocínio rápido, mesmo que ele tenha dificuldade com a organização. Então, assim, como é que a gente pode organizar uma aula em grupo para funcionar bem com alunos com TDAH? Então, assim, como é que a gente pode organizar uma aula em grupo para funcionar bem com alunos com TDAH? Primeiro, planeje o tempo e a estrutura dessas atividades, né? Divida a aula daí em 3 blocos. Então, você vai dar uma orientação clara, visual, em pouco tempo, vai deixar que o grupo faça essa execução, cada um com seu papel bem definido, e aí uma socialização rápida e um retorno para o coletivo. Né? Evite deixar a tarefa livre demais, sem um tempo, né? Isso causa dispersão. Então, assim, definir papéis e responsabilidades, né? Os objetivos que cada integrante do grupo tem. Um vai ser o líder da tarefa, que vai lembrar todos os passos, um vai anotar, né, o que está discutindo, um vai ser o porta-voz, né, o outro vai organizar os materiais. Então, o aluno com TDAH ele pode ser muito bem como porta-voz, na oralidade, ele pode ser um facilitador criativo, ajudar a ter ideias, ele pode ser líder de etapas curtas, gerenciar um bloco de tarefa. Se ele ficar sem uma tarefa clara, ele vai se dispersar com certeza e vai interferir nos colegas, né? Então, assim, quando você também utiliza recursos visuais ou recursos escritos,
um roteiro, né, do que você deve fazer, um quadro de apoio com palavras-chave, passos enumerados na lousa, tempo de cada tarefa, para que reduza a sobrecarga de memorização e possa fazer com que o grupo se organize mesmo com perfis diversos, né? Então, procurar essa aproximação dos grupos como sendo mediação durante essa execução. Você vai circular entre eles com intencionalidade, mas vai deixar que eles vão se desenvolvendo. Porque nesse grupo que tem um aluno com TDAH, é importante você reforçar o papel que ele está cumprindo. Retorno positivo sobre o que já está sendo feito, redirecionar a forma do trabalho se ele sentir que está desorganizando, evitar uma correção pública, né? Fazer só pequenas pontuações, valorizar o esforço e não só o produto, ver o que funcionou bem em cada grupo, quem que ajudou a manter o grupo organizado, quem teve boas ideias, quem teve uma concentração boa naquela tarefa, né? Para que a pessoa com TDAH também perceba que foi capaz e útil na participação com esse grupo. Cuidados importantes, evitar colocar todos os alunos com dificuldade junto. Isso não tem como, vai sobrecarregar todo mundo. Não expor a criança com TDAH como sendo aquela que está causando a dificuldade do grupo. Avisar com antecedência que o trabalho que está sendo em grupo também pode ter algumas mudanças. Que às vezes você vai trocar uma criança com outra, como se fosse um jogo. Agora fulaninho vai para aquele grupo, o outro vai para aquele grupo. Evitar grupos grandes. Né? Então, trio, quarteto no máximo. Né? Dupla, trio, quarteto. Né? Então vamos pensar assim um exemplo prático. Seria interpretar uma fábula e identificar a moral. Você vai pegar 4 crianças, um vai ler a fábula em voz alta, o outro vai escrever as ideias dessa fábula, um vai desenhar uma cena, um personagem, e o outro vai apresentar oralmente o que o grupo entendeu. Então a criança com TDAH pode ser justamente quem lê, né, faz essa movimentação, quem desenha, e quem apresenta e usa essa, vamos dizer assim, essa espontaneidade dessa fábula. Chegamos a um ponto agora muito interessante, o currículo e a avaliação, né, para os alunos com TDAH. Né? Essa charge é muito interessante porque antigamente os pais cobravam as crianças em relação às notas, né? Que notas são essas? E agora que notas são essas, mas é a professora que tem que dar a resposta. Então, quando a gente vai falar assim de currículo e avaliação para alunos com TDAH, eu acho que para todas as crianças, no modo geral, e adultos também, acho que assim não se trata de criar nenhum modelo à parte. É você reconhecer que essas crianças, como qualquer outra, têm direito ao acesso ao conhecimento de toda a nossa sociedade. Só que tem que respeitar os caminhos que cada um quer seguir. Eu posso ir para um determinado local, de bicicleta, de carro, a pé. Então eu tenho que adequar as condições para chegar nesse local. O ponto de partida é simples, só que é muito profundo. A gente sabe, o problema não está no aluno, mas na rigidez do nosso sistema escolar. Então, se uma criança com TDAH não consegue acompanhar uma aula expositiva de 50 minutos com cópia do quadro e prova escrita, o que precisa ser revisto não é a criança, é a aula. Você entrega uma folha para falar, por exemplo, do aniversário de Pinhais, e você entrega um papel enorme com toda a história para essa criança. Vai ser muito mais difícil alcançar algum tipo de resultado do que oferecer para essa criança, como já foi dito, e novamente vai ser enfatizado a importância de dividir em pequenas partes as atividades que vão sendo oferecidas para essa criança. Então, assim, um currículo adaptado não é um currículo reduzido, não é diminuir a quantidade. Esse é o primeiro equívoco que se pensa quando vamos falar assim de adaptar um currículo. Ah, tá, então eu vou ensinar menos. Não se trata disso. É ensinar de um modo acessível. Um aluno com TDAH ele precisa que o conteúdo seja fragmentado em partes menores, com objetivos claros e tarefas bem delimitadas. É preciso evitar aquelas atividades longas, com múltiplas etapas e sem uma conclusão visível para a criança. Para esses alunos, né, a clareza da tarefa é tão importante quanto o conteúdo.
Então, por exemplo, ao invés de propor uma leitura extensa, uma produção textual, você vai colocar uma leitura mediada em grupo, com perguntas objetivas, trabalhar a escrita da ideia principal, com apoio visual ou oral. Essas adaptações não estão simplificando o currículo, elas estão ajudando a criança a organizar cognitivamente e manter o foco em relação àquilo que ela vai estar estudando. É como a gente está fazendo aqui. Eu jogo uma imagem ali para falar sobre uma questão de avaliação. Eu não estou diminuindo o conteúdo, mas eu estou deixando de uma outra maneira. Uma maneira em que se percebe mais os valores estão mudando, né? A avaliação agora como uma sentença, né, de um processo, de você rever esse papel da avaliação. Muitos alunos com TDAH, a prova tradicional é uma frustração extensa, ele se engana. Isso até chega a ser uma coisa tão nítida, né, que a gente se pergunta, mas por que a gente continua repetindo esse tipo de proposta? Então, assim, você não vai diminuir o conteúdo, como foi reforçado, mas você vai avaliar essa criança de uma outra maneira, por exemplo. De uma maneira que ela consiga organizar as ideias dela e controlar a impulsividade, manter mais atenção. Então, você vai estar, por exemplo, fazendo uma avaliação, conversando com ela. Ao invés de pedir para escrever, você vai sentar e vai avaliar. E aí, você aprendeu disso, você aprendeu daquilo, e você vai mensurar. Porque a avaliação ela não deveria ser, né? Ainda é um processo para você dar uma nota. A avaliação é uma forma de eu verificar o que aquela criança está conseguindo assimilar daquilo que está sendo transmitido e poder oferecer condições para ela alcançar esse objetivo. Então, a avaliação oral é fantástica, principalmente com apoio visual. Atividade prática, pedir para que a criança então me mostre mapas mentais do que ela estudou. Reforço novamente a importância de trabalho em grupo, que cada aluno contribui do seu jeito. É muito engraçado isso, né? A gente passa a escola inteira ali estudando, e quando chega lá na faculdade, tudo é trabalho em grupo. Mas quando você está numa primeira série, segunda série, cada criança num canto, né? Daí lá, quando é a vida acadêmica, que é para chegar e falar, bom, agora cada um faz o seu próprio percurso individual, tenta trabalhar tudo em grupo, né? Mas enfim, mesmo nas provas escritas, ampliar o tempo, então, né? Ou então oferecer a leitura do enunciado, e daí a criança responde a questão, né? Permitir que a criança consiga também, dentro dessa proposta, ajustar o tempo que ela é capaz de realizar aquela atividade com o tempo em que o professor vai oferecer para essa criança, para ela se organizar também dentro dessa estrutura. Vamos tentar ser mais claro. Ela vai ter 10 minutos para fazer uma determinada avaliação de uma, duas, três questões, por exemplo. Nesse período, eu tenho que ter um tempo para que essa criança tenha o tempo dela de se ajustar. Então, se eu vou dar 10 minutos, tem que ter 15 minutos de ampliação, mas esses minutos, esses 5 minutos, eles vão estar intervalados nesse pequeno tempo do tipo, agora para um pouquinho, descansa, que daqui a pouco a gente retoma esse conteúdo. Vamos então agora observar essas diferentes perspectivas do TDAH na educação. É uma proposta que eu resolvi colocar aqui, e essa ilha é para demonstrar que a gente não pode ficar ali isolado, aguardando ajuda. Temos que procurar isso, né, como parte da nossa formação como educadores. Vamos pensar assim, primeiramente, achei muito interessante começar com a questão do Lacan, né, da psicanálise e o sujeito do desejo. Porque o Lacan compreende o sujeito como dividido, desejante, e ele é marcado pela linguagem. O sintoma, incluindo o comportamento hiperativo, pode ser a leitura possível do mal-estar na nossa cultura e da posição que esse sujeito ocupa no desejo do outro, que é a família, a escola e a sociedade. Então, que implicações isso gera? O TDAH é uma resposta de um não lugar simbólico dentro da escola. A inquietação é um grito realmente por uma escuta, não apenas uma agitação biológica. Então, crianças que não param podem estar dizendo alguma coisa. Tipo,
me escute, me nomeie, me veja. Né? O professor que rotula ele é impossível, fecha esse sentido. O professor que escuta abre o caminho para esse simbólico. Então, na prática, acolher essa singularidade. Né? Cada aluno com TDAH é único em sua maneira de funcionar. Evitar discursos, né, totalizantes. Ele tem TDAH, então ele nunca vai conseguir terminar nada. Né? Permitir espaços, ele fala. História, dramatização, papéis, roteiros de vida. Né? Então, é como se o professor percebesse que quando ele deixou o educando desenhar enquanto estava ouvindo a história, ele consegue participar depois. Então, talvez seja isso uma forma dele se manter presente. Pegar o Vygotsky, por exemplo, né, na mediação social e no desenvolvimento histórico-cultural. Então, para o Vygotsky, a criança desenvolve suas funções superiores por meio da interação com o outro, por meio da linguagem e da cultura. O cérebro ele não está pronto, ele é culturalmente moldado. Então, quais as implicações de um TDAH? Né? Essa dificuldade de autorregulação que necessita, então, ser mediada. O educador vai atuar como um andaime, né? Vai dando suporte na criança para ela que consiga aquilo que ela ainda sozinha não consegue. E, então, esse desenvolvimento vai depender do nível de ajuda que tem que oferecer, do contexto social em que essa criança está inserida. Né? Então, na prática, é aquilo que a gente já viu várias vezes, trabalhar com grupos colaborativos, em que a criança com TDAH ela possa ter um papel definido e criar essas sequências didáticas com apoio visual, verbal, cartaz, mapa, tarefa, checklist, né? Usar jogos que envolvam cooperação, jogo da memória coletiva, por exemplo, perguntas e respostas dentro de uma roda, né? Então é como se o professor observasse a criança e dissesse, ele ainda não consegue planejar uma sequência de ações sozinho, mas com o apoio dos colegas, um roteiro visual, ele faz com mais autonomia. O Piaget vai falar também da questão dos estágios de desenvolvimento dessa construção ativa. Né? Para o Piaget, o sujeito aprende interagindo com o meio e reorganizando seus esquemas mentais. O conhecimento não é dado, ele é construído ativamente. Quais as implicações disso? O aluno com TDAH pode não estar operando cognitivamente no mesmo estágio da maioria da turma por causa da desatenção. Então, ele precisa de atividades sensorimotoras e concretas para poder avançar. O erro deve ser trabalhado como parte do processo lógico da aprendizagem dele. Então, na prática, é propor jogos de lógica, experiências práticas, medir, montar, misturar objetos, né? Usar material de apoio, como, por exemplo, dominó, quebra-cabeça de conteúdo, jogos de encaixe, ou seja, trabalhar com situações, problemas reais ao invés de abstrações. Então, é como se o professor propusesse para a turma simular uma feira para aprender a calcular e trocar e deixar que as crianças participem desse momento, né? Fazendo a sua compra, a sua venda e atuando diretamente. Se a gente pensar, por exemplo, em Montessori, movimento, ordem, autonomia, né? A Montessori acreditava que a criança aprende por si, em contato com o ambiente, com liberdade dentro de limites, mas uma autonomia como sendo a ordem. Então, a criança com TDAH precisa se movimentar, não para bagunçar, mas para se organizar. Ambientes calmos, materiais, rotina previsível favorece esse foco, mas ela ter liberdade de escolha para diminuir a resistência, né, e favorecer esse engajamento. Então, na prática, é aquilo que eu já viu, criar estações de aprendizagem em que a criança possa escolher onde ela quer começar e usar bastante material sensorial. Tábua com letra, objetos para ela contar, materiais onde ela possa também ter um espaço de calma, com almofada, fones abafadores. Então, assim, quando a criança escolhe, por exemplo, uma atividade com letras móveis e fica lá 20 minutos concentrada, uma coisa que não vai acontecer, por exemplo, quando ela tem que fazer a cópia de um quadro. Por fim, gostaria de falar um pouquinho do Paulo Freire, né, quando ele menciona a escuta, o sentido e a transformação. Então, o Freire vê o aluno como um sujeito ativo, produtor de cultura, e a educação como um ato político de libertação. A desatenção pode vir, então, como uma falta de sentido. Se a tarefa não conecta a criança com a vida, ela se desliga. Então, a escuta da história dessa criança, desse educando, é parte do conteúdo que a gente precisa trabalhar. O aluno com TDAH ele não deve ser apenas disciplinado, ele deve ser incluído como um protagonista.
Então, na prática, seria trabalhar com temas geradores vindo da realidade do aluno, o meio ambiente dele, a comunidade, os jogos, as redes sociais, propor produções coletivas, murais, podcasts, jornal na escola, enfim, criar momentos de roda de conversa sobre o que aprenderam e como aprenderam, né? Então, quando você pergunta para um determinado educando o que ele acha da escola, então certamente ele vai acabar respondendo que quando a gente inventa coisas, ele vai gostar muito mais do que quando tem que copiar, porque inventar coisa faz ele pensar, né? Faz ele atuar com os seus, né, coleguinhas. Eu posso resumir que tudo na vida começa com o amor. E por falta de amor, nós sentimos a dor, que o Bob Hoffman vai dizer que se chama abandono. A gente tem a dor de não se sentir amado. E não se sentir amado como eu preciso. Não é que as pessoas não me amam, mas como elas amam condicionalmente, elas amam se eu performar, se eu fizer, se eu deixar de fazer, se. A hora que eu escapo desse se, eu mesma, sem a condição, não me sinto amada. E isso se chama abandono. O abandono, para nós, é uma dor emocional. É a mais profunda dor emocional que o ser humano tem. Toda dor, para ser defendida, gera raiva. Toda raiva, na sua continuidade, gera a necessidade da vingança. Alguém tem que pagar pelo que eu estou vivendo. Alguém é culpado. Nesse momento, eu sinto dor de novo e volto no ciclo dor, raiva e vingança, e eu não saio disso. A única possibilidade de sair desse ciclo, que é totalmente inconsciente, é só um ciclo de sobrevivência, eu preciso perdoar. Porque perdoar é soltar, é romper com aquilo que me causou dor. Portanto, eu solto quem ou as circunstâncias que estão me fazendo sentir aquela dor. Eu deixo ir. Portanto, eu não sinto mais dor, eu não preciso mais da raiva, eu não preciso mais de vingança. Esse é o começo da história do amor. Agora sim eu posso chegar no amor, porque tudo começa no amor, mas a falta dele vai gerar esse ciclo. Quando eu rompo esse ciclo com o perdão, eu aí posso voltar para o amor. Mas antes de voltar para o amor, eu preciso agradecer tudo que eu vivi. A gratidão é o único sentimento testado em laboratório que segura esse movimento inconsciente dor, raiva, vingança, dor, raiva, vingança. É só com a gratidão, não é com o perdão. O perdão libera. Uf. Mas na hora que você agradece e diz, uau, eu sobrevivi, deu tudo certo e foi o melhor que podia ter acontecido. Obrigado, vida. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Obrigado, circunstância. Nossa, obrigado. E agora eu tô pronta para experimentar o amor. Esse é o ciclo virtuoso. Compreensão, compaixão, perdão, gratidão e amor. Diferente de dor, raiva e vingança.